Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um livro chamado O Silêncio da Casa Fria. Então, como em todo vídeo de resenhas aqui do canal, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de começar a falar ali de maneira mais aprofundada sobre esse livro é entender um pouquinho, conversar um pouquinho sobre como ele se apresenta para alguém que talvez nunca tenha ouvido falar sobre o Silêncio da Casa Fria. E já observando aqui na capa, eu faço questão de destacar que tudo o que temos aqui, cada elemento, cada símbolo, cada coisinha que aparece aqui tem alguma ligação com o que vai acontecer ao longo desse livro. Para aqueles então que ainda não conheceram essa história, fica aí o mistério sobre como cada um destes elementos vai se apresentar, vai influenciar ali no curso dessa história. Seguindo aqui para a parte de trás, a gente vai ter então 2 parágrafos que eu vou ler para vocês, como é padrão aqui dos nossos vídeos, e depois eu vou complementar alguma coisa, caso seja necessário, e venho então com as minhas opiniões, com o que eu senti, com o que eu pensei ao longo da leitura desse livro. Então, quando a Elsie perdeu o marido algumas semanas após do seu casamento, ela achou que tinha sofrido o suficiente para uma vida inteira. Praticamente sozinha em uma mansão isolada, ela não imaginava que passaria a lidar com estranhos acontecimentos nos cômodos de uma casa fria e silenciosa. O medo irracional que surge entre as densas neblinas e os costumes peculiares a levam a questionar então a sua própria sanidade. O Silêncio da Casa Fria é uma história sombria, sinistra e gelada, uma verdadeira homenagem aos romances góticos clássicos que tanto amamos. Com maestria, a autora nos mostra que algumas portas devem permanecer fechadas. Então, como esse texto explicou, a gente vai ter como protagonista, ali como personagem principal, a Elsie. A Elsie, como o textinho também explicou, acabou de perder o marido e de herança ela vai receber então a mansão da família, que era uma mansão isolada, que era uma mansão localizada numa cidadezinha pequena, distante lá de Londres, que era onde ela vivia, e que estava fechada ali durante muitos e muitos anos. E ninguém sabe explicar muito bem, ou ninguém quer explicar muito bem por que a mansão estava ali praticamente abandonada. A nossa história vai começar então quando a Elsie segue lá para a mansão para preparar tudo e para fixar a residência ali naquela casa que ela mal conhece e que ela vai descobrir que talvez fosse melhor nunca ter chegado, nunca ter colocado os pés na casa. Então ela segue então o seu irmão, que fica ali só um tempinho para ajeitar tudo e depois volta para Londres, onde eles têm ali uma fábrica de fósforos, e também uma outra personagem chamada Sarah, que era ali prima do falecido marido da Elsie, e que também vai perceber algumas coisas esquisitas e alguns mistérios que cercam aquela mansão. Pouco a pouco, então, conforme a gente avança nos capítulos dessa história, a gente vai perceber que tem realmente alguma coisa acontecendo ali naquela casa, uma coisa estranha, por motivos que a gente vai descobrir ao longo da leitura. Ela realmente ficou abandonada pela família durante muitos anos e por motivos mais estranhos e sombrios ainda, diversas mortes aconteceram ali ao longo da história da família. E assim, porque qualquer outra informação que eu ofereça seria um spoiler, a gente vai pouco a pouco descobrindo quais são os mistérios desta casa e o que realmente está acontecendo. Se a personagem de repente ali enlouqueceu, ou se tudo que está acontecendo ali na casa é verdade mesmo. Como o texto ali que eu li para vocês também disse muito bem, esse livro, essa história é uma homenagem aos romances góticos lá do século XVIII, XIX mais ou menos. Por isso aqui a gente vai ter alguns elementos clássicos, como as mortes misteriosas que ninguém entende muito bem como aconteceram, como a protagonista feminina que não sabe se tá ficando louca ou se tá realmente enxergando tudo o que está enxergando
e está presenciando tudo o que está presenciando. Vamos ter também aquela questão da mansão afastada de tudo, sem conexão com outras pessoas, e os personagens ali tendo que lidar com tudo o que está acontecendo sem poder discutir tudo aquilo com outros personagens de fora que possam dizer então se aquilo tudo é verdade ou não. Além disso, a gente também vai ter aqui uma questão tanto quanto sobrenatural, que eu não vou entrar a fundo, é claro, que é bastante interessante porque em alguns momentos ela nos leva ali a acreditar que seria uma história de fantasmas, de repente a coisa já muda de rumo e a gente começa a desconfiar outras coisas, e assim a gente sempre vai pensar e vai seguir por esses caminhos de dúvidas e de teorias, se seria algo sobrenatural, se seria um fantasma, se seria insanidade da protagonista, se seria alguém querendo fazer algum tipo de mal para os personagens. E assim a história vai avançando até chegar num desfecho que, preciso admitir, não estava esperando. O final desse livro me pegou de surpresa porque ao longo de toda a história eu fui criando as minhas teorias e fui sim comparando com outras histórias do gênero que eu já tinha lido ou que eu já tinha conferido em filmes. Porém, nenhuma das minhas teorias se mostrou correta e também, apesar de já ter visto este final acontecendo em outros formatos, em outros livros, em outros filmes, confesso que não esperava, que não percebi ele chegando, porque a autora ela consegue muito bem esconder o rumo que a história tá ali tomando. Ela consegue liberar informações na medida certa e esconder informações na medida certa, para que quando certas coisas aconteçam, a gente se surpreenda e fique ali embasbacado com o final, além de se questionando como não vimos tudo aquilo chegando. Esse livro ele é construído então, como eu já dei ali uma pincelada, de uma forma que vai liberando informações e escondendo informações do leitor. Ele também é construído entre visões ali do passado e visões do presente, e assim a gente vai intercalando momentos da história da personagem e vai construindo então o que aconteceu para que ela chegasse onde está no presente. Mas além então de todos os mistérios que a gente vai encontrar aqui, dos personagens que vão deixar a gente em dúvida e que a gente vai realmente se apegar, existe outro ponto que eu preciso destacar nesse vídeo, que é justamente o fato de que, além então de todos os elementos clássicos do romance gótico, a autora também coloca ali alguns apontamentos, algumas informações, algumas pequenas críticas, digamos, com relação à época. A gente vai ver aqui questões como quando ali uma mulher, no caso da protagonista, uma viúva, que é isolada totalmente da sociedade, que é de certa forma largada ali numa mansão praticamente vazia e praticamente sem um convívio ali com mais pessoas, começa a observar coisas estranhas acontecendo, começa ali a se questionar se existe algo sobrenatural na casa. A primeira coisa que os personagens masculinos fazem é dizer que a personagem está ficando louca. E assim a gente vai acompanhando de novo esse padrão acontecendo em diversas épocas ao longo da história do livro, mas também ao longo da história humana, digamos, e vai percebendo os comentários da autora com relação ao fato de que toda vez que um homem não entende muito bem o que está acontecendo ou duvida então de que aquilo que a protagonista, a mocinha da história, diz ser verdade, ele duvida, porque afinal de contas não faz sentido nenhum, deve ser coisa da cabeça dela, e manda todas elas pro sanatório. Além disso, a gente vai ter aqui também um pouquinho de questões como quando uma personagem está sozinha, ela tem ali bastante liberdade, ela tem bastante independência e ela faz escolhas por si própria, mas a
partir do momento em que a gente coloca ali um personagem masculino no meio do bolo todo, ela acaba deixando toda aquela versão dela de lado e aceita tudo que o personagem masculino diz. Se ele diz que ela tem que fazer tal coisa, ela vai lá e faz. Se ele diz que ela está doente, ela vai lá e acredita que está doente. Então assim a autora vai fazendo diversos comentários e vai ali de uma forma um tanto quanto sutil e bem interligada à história, fazendo ali algumas críticas com relação à sociedade da época e também com alguns aspectos, algumas características que se expandiram para a sociedade atual. Confesso que esse aspecto da história me surpreendeu muito, era algo que eu não esperava encontrar aqui e também foi algo que eu gostei muito, porque faz a gente pensar e faz a gente ficar ainda mais angustiado, ainda mais revoltado, ainda mais nervoso para descobrir como aquilo tudo vai acontecer, porque chega num certo ponto em que a gente começa a não mais desconfiar da personagem e realmente pensar que aquilo tudo possa ser verdade. Então se torna ainda mais revoltante perceber que os personagens masculinos duvidam dela e acreditam que ela seja então, sei lá, uma louca que não aguentou morar na mansão da família porque o marido faleceu. Não sei. Resumindo, O Silêncio na Casa Fria é um livro de terror barra suspense sobrenatural barra romance gótico maravilhoso, incrível, impecável, ouso dizer. A escrita desse livro é muito instigante, a gente se prende logo no início da história, a gente fica tentando descobrir o que realmente está acontecendo, a gente fica ali ansioso para chegar no final e a gente cria então todas essas teorias ao longo do caminho e, como se não bastasse, tem esses comentários da autora com relação a situações ali, a costumes da época que deixam todo o livro ainda mais maravilhoso para aqueles que gostam desse tipo de livro ali com um pezinho no terror, com muito mistério, com muito suspense. Esse livro é uma indicação que todo mundo realmente deveria dar uma chance. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários se você já conhecia esse livro, se você já leu esse livro e o que você achou de toda essa história, que precisa, devo dizer, ser mais comentada, ser mais divulgada, porque um dos melhores livros do ano. Já adianto que possivelmente ele vai aparecer no nosso vídeo de 10 melhores leituras de 2020. Bom pessoal, então é isso e a gente se vê no próximo vídeo.